Insônia, já ouviu falar? Provavelmente sim. Será que tu tem? Ou será que tu tem o transtorno da insônia? Fica aqui comigo nesse vídeo que tu vai descobrir um pouco mais sobre isso. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para o conteúdo. O que é insônia? Quais as características dela? Talvez pareça um pouco óbvio esse tipo de questão, mas às vezes o óbvio precisa ser dito e, na maioria das vezes, é o mais importante a ser dito. A insônia, ela é uma característica, digamos assim, é algo que acontece quando a gente não consegue, é como a gente chama isso que acontece quando a gente não consegue iniciar o sono, manter o sono, ou então quando a gente acorda pouco antes do horário que a gente tinha planejado de acordar e não consegue voltar a dormir. Então, por exemplo, se eu vou dormir às 11 horas, mas levo até umas 11h40 para conseguir adormecer, eu tive um episódio de insônia inicial. Se eu vou dormir às 11 horas, consigo ali dentro de 10, 15, 20 minutos adormecer, mas acordo às 3 da manhã e só consigo dormir às 4 da manhã de novo, eu tive uma insônia intermediária. Se eu vou dormir às 11, aí tranquilamente durmo até às 11, só que daí eu acordo às 5 da manhã e eu tinha me programado para acordar às 7 da manhã. Eu acordo às 5 da manhã e não consigo voltar a pegar no sono. Eu tô tendo um episódio de insônia terminal. Essa que eu brincava, porque eu já tive insônia e daí eu falava que era terminal porque era muito grave realmente. Mas insônia terminal quer dizer isso, quando a gente tinha se programado para acordar num horário, acordou antes desse horário e não conseguiu voltar a dormir. Então a gente tem a insônia inicial, a insônia intermediária e a insônia terminal. Aí a gente tem outras terminações mais técnicas também na insônia, como insônia idiopática, insônia psicofisiológica, insônia paradoxal, mas isso é questão para uma outra hora. Eu quero simplificar um pouco mais aqui. Só que, pessoal, a gente tem também a diferença entre a insônia que é do transtorno da insônia e a insônia que é meramente tive uma noite de insônia, sabe? Então tem uma diferença entre as duas coisas. Porque eu posso ter uma insônia em que eu não, eu fui para trás aqui, mas fica ruim de me ver na câmera quando eu vou para trás, então vamos para frente de novo. Eu posso ter uma insônia em que eu tive um episódio de insônia, de que eu fui dormir uma noite e não consegui dormir bem. E eu também posso ter uma insônia que ela vira um transtorno. Qual é a diferença? Essa insônia episódica, ela é mais pontual. Então, eu tive em um mês, uma noite que eu não consegui dormir bem, e não foi porque eu fiquei até tarde na rua, não foi porque eu fiquei até tarde jogando videogame, vendo filme, nada do tipo. Eu fui dormir a mesma hora de sempre, mas por alguma causa ali que eu não consigo identificar muito bem, eu não consegui pegar no sono direito, acordei, enfim, tive insônia inicial, intermediária ou terminal. E aí, neste caso, eu tive um episódio de insônia que não necessariamente é um transtorno de insônia. O transtorno de insônia já é uma insônia um pouco mais cronificada. Ela é uma insônia que ela tem que durar no mínimo 3 vezes por semana. E é importante aqui ressaltar que isso que eu estou fazendo aqui não tem finalidade diagnóstica. Esse vídeo ele tem uma finalidade informativa. Se tu acha que tem transtorno da insônia, procura um psicólogo qualificado, um médico qualificado, alguém da área da saúde que vai poder te orientar melhor com relação a isso. Mas não tome isso aqui assim como uma medida para se autodiagnosticar, não faça isso. Por mais que tu tenha uma certeza muito grande, assim, até porque a insônia, muitas vezes ela está associada a vários outros quadros patológicos. Então, se tu acha que tem insônia, vai investigar melhor com um médico, com um psicólogo, porque provavelmente tu tem várias outras características patológicas ou até
outros transtornos, outros quadros patológicos que vão estar te incomodando, ainda mais se isso acontece a mais longo prazo, porque daí tu vai cada vez mais somando todo esse malefício de dormir mal, e a gente sabe que dormir mal é uma coisa que é dose dependente, né? Então, quanto mais a gente vai dormindo mal, mais a gente vai colhendo malefícios de dormir mal. Mas voltando ao eixo central daqui. O transtorno, ele acontece e lembrando que não tem finalidade diagnóstica este vídeo aqui. O transtorno, ele acontece quando a pessoa, ela dorme mal, no mínimo 3 vezes por semana, durante 3 meses. Então, é importante ressaltar também que isso é razoavelmente arbitrário, isso é um certo consenso, assim, que como é que a gente vai delimitar o que é e o que não é transtorno de insônia? Porque as pessoas podem ter, como eu estava falando antes, insônia episódica. Então, se reúne uma galera ali da medicina, uma galera da... Não sei exatamente como foi composto esse diagnóstico desse transtorno, mas geralmente é a partir desse tipo de consenso médico, psicológico, etc., onde existem esses debates, existem uma certa consulta à literatura científica, etc., e aí se chega a esse consenso de que, bom, isto aqui então vamos considerar que é transtorno, isto ali não vamos considerar que é. Então, é importante ressaltar que é razoavelmente arbitrário, não é porque tu dorme mal já há um tempão, só que é 2 vezes por semana e não 3 vezes por semana, que tu não vá estar colhendo também malefícios a partir disso, entende? Não há uma fronteira nítida ali entre ter um transtorno, então eu tenho um problema, não ter um transtorno, não tem um problema. Muitas vezes tu tem um problema sem ter um transtorno. Bom, pessoal, então era basicamente isso que eu queria passar neste vídeo. Se tu tem insônia, se tu tem uma dificuldade para dormir, em começar a pegar no sono, acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, ou acordar antes do horário esperado e não conseguir voltar a dormir, tu pode ter um episódio de insônia, ou tu pode ter o transtorno da insônia, que é quando ele acontece 3 vezes por semana, por no mínimo 3 meses. Lembrando, se tu acha que tem esse transtorno, procure um profissional qualificado que possa te ajudar a diagnosticá-lo e diagnosticar as possíveis comorbidades que possam estar relacionadas a isso. Para quem não sabe, comorbidade é quando a pessoa tem mais de uma patologia ao mesmo tempo. E é o cenário mais comum que a gente encontra na clínica. Raramente a pessoa chega lá, por exemplo, só com transtorno de ansiedade, só com transtorno depressivo maior, que é a depressão, só com transtorno de... Enfim, geralmente a pessoa chega ali com patologias que vão se somando pela falta de tratamento de uma primeira, que vai puxando as demais. Por exemplo, a pessoa está ansiosa já há um bom tempo, e aí ela vai, por conta da ansiedade não tratada, gerando também nela sintomas de depressão, por conta daquela ansiedade. Então, essa diferença, tem insônia episódica e tem insônia do transtorno. Se tu gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o joinha aí embaixo. Não esqueça de comentar aqui se tu ficou com alguma dúvida, se tu ficou com algum receio, se tu acha que eu falei alguma bobagem aqui, ou até se tu sabe que eu falei alguma bobagem e queira me corrigir. Compartilha esse vídeo aqui com quem tu acha que tem um transtorno de insônia, ou com quem às vezes dorme mal, para que a pessoa possa entender um pouco melhor isso e as diferenças entre os dois. E não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos sobre problemas com sono, sobre psicologia no geral, com enfoque um pouco maior em psicologia evolucionista, autodesenvolvimento e filosofia. Eventualmente também eu falo da minha própria vida, afinal este canal aqui é meu e a finalidade dele não é apenas falar sobre psicologia, mas principalmente sobre psicologia. Então é isso aí, até mais.